Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Live do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, como todas as semanas que estamos juntos, de uma certa forma, unir os nossos pensamentos a Jesus, unir os nossos corações em torno de um objetivo simples e único. O lema do cristianismo, o lema do espiritismo é que fora do amor, fora da caridade, não há salvação. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Livro que conta a história de um médico sanitarista que desencarna e acorda no umbral e, depois de algum tempo, é recolhido para uma cidade no plano espiritual, uma zona de refazimento, de auxílio, de atendimento, de corações ainda, em certo grau de desequilíbrio, vamos dizer assim, né? E hoje vamos iniciar uma nova fase. Na verdade, essa nova fase iniciou-se já tem umas 2 semanas, e vamos hoje pegar um novo personagem no livro, e como a gente havia dito semana passada, estamos entrando nos capítulos em que André Luiz já começa a receber, né, outros corações mais desequilibrados do que ele para auxílio. Então, a partir de semana passada, e a gente vai ver agora surgindo novos casos, teremos sempre uma história de um ser que viveu na Terra, desencarnou e trouxe seus problemas, suas dores, suas dúvidas. E aí, nesse momento inicia a reparação, o acolhimento e o direcionamento para o bem desses corações. Dá aquela olhadinha para ver quem já está conosco aqui. Vamos dar a nossa boa noite. Palmira, tudo bom, Palmira? Muito boa noite. Socorro, boa noite. Espero que vocês estejam muito bem. Mando um super beijo para o meu amigo. Oi, Neia, tudo bom? Muito bem-vinda. Boa noite para você. Marisa, tudo bom, Marisa? Espero que você esteja muito, muito bem. Oi, Patrícia. Espero que vocês estejam muito bem também aí na casa. Oi, Ruth. Tudo bom? Bem-vinda. Denise Ferraz. Tudo bom, Denise? Manda um beijo para sua filha. Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Espero que você esteja muito bem. Manda um super abraço para o Bernardo. E você estando com a Lu também, um beijo nela. Deixa eu ver aqui. Nath Correia. Tudo bom, Nath? Espero que você esteja muito bem. É a primeira vez, Nath? Não sei. Esse nome aí, eu não lembro de ter dado uma boa noite alguma vez. Seja muito bem-vinda, tá? E daqui a pouco as pessoas vão chegando. A Nath falando que não é a primeira vez, né? Mesmo assim, muito bem-vinda, tá? Ah, que bom, Nath. Eu acho que já dá para a gente iniciar devagarzinho. Daqui a pouco as pessoas vão chegando e a gente vai recebendo cada um. Então vamos lá. Conforme é nosso costume, fazemos uma introdução breve para dar um suporte, né? Para dar um embasamento para a leitura do livro. E o que eu pensei hoje? Já que nas nossas últimas semanas falamos sobre Jesus, parábolas, né, ensinamentos, eu acho que hoje eu vou continuar um pouquinho com isso, porque tem bastante a ver com o tema da noite. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vamos falar hoje sobre herança e eutanásia. Já devem ter reparado que o capítulo hoje vai ser bombástico, né? Quando a gente fala de eutanásia e herança, alguma treta tem, alguma coisa aconteceu.
Então a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre a importância do perdão e trazer também a visão de Jesus a este respeito. Porque quando falamos sobre qualquer tema ligado ao Espiritismo, buscar a visão do Cristo é extremamente importante porque ele é atemporal. Ele falou 2000 anos atrás. Hoje ainda tem muito valor e sempre terá muito valor, porque Jesus é atemporal. Seus ensinamentos são eternos. Eu lembro de um livro também psicografado por Chico e ditado por André Luiz, onde aparece um espírito muito, muito evoluído, que não tinha mais forma perispiritual. Ele era tão evoluído, era como se ele fosse apenas luz. Simplificando, tá? E ele consegue se materializar numa reunião, no plano espiritual, abre um pergaminho e começa a citar passagens do Evangelho. Nesse momento a gente vê um espírito que não tem mais forma perispiritual, que é livre de todas essas questões materiais que ainda existem no plano extrafísico, baseia a sua oratória no Evangelho, para você ver, para todos nós compreendermos como Jesus é importante e como os ensinamentos do Mestre são eternos, porque traduzem a visão do Criador. Ok? Então vamos lá. Como eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre perdão nesse nosso início. E eu estava procurando num dos livros de Chico Xavier, chamado Boa Nova. Eu acho que a gente podia, até quando terminarmos Nosso Lar, ou se não surgir um outro livro tão importante, pegar o livro Boa Nova para ler. Porque é tão bonito, é tão profundo, tão emocionante, que eu acho que vale bastante a pena. E esse capítulo se chama Perdão. E Humberto de Campos, que é o espírito que ditou esse livro para o Chico Xavier, conta uma história em que os apóstolos de Jesus estavam reunidos numa cidade, pregando, falando sobre o Messias que já havia chegado, porque os judeus de 2000 anos atrás esperavam ardentemente o Messias, né? E eles estavam contando que, olha, não precisa mais esperar. O Messias já veio, o Messias é Jesus. E eles foram ridicularizados por aqueles que ali estavam. E alguns apóstolos ficaram indignados e tentaram brigar, tentaram defender a honra do mestre. E outros acharam, deixa para lá, vamos perdoar. Enfim, acabou acontecendo um problema dentro do grupo seleto do mestre. Quando eles retornaram e conversaram com Jesus, estava o grupo dividido. Aqueles que queriam defender a honra de Jesus, como se ele precisasse disso, e outros que achavam que era normal e que eles iam ter que enfrentar isso diversas vezes. Enfim, acabou que Jesus intercedeu e disse: olha, pessoal, esses problemas vão acontecer, são normais, e nós precisamos todos unir os nossos corações em torno do perdão, do amar aqueles que pensam diferentes, tal, tal. Deu aquela acalmada no grupo. O grupo voltou a ficar em harmonia, porque compreendeu que eles iam enfrentar diversos problemas e se eles não começassem, primeiro, o grupo estar unido em nome desse amor maior, e segundo, se eles não perdoassem aqueles que pensam diferente, eles iriam também brigar entre eles. Eles acabaram se acalmando. E aí Pedro pergunta ao mestre: mestre, quantas vezes eu preciso perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes. 7 era um número cabalístico, né? Para os judeus. E aí Jesus responde daquela maneira que todos nós conhecemos, não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Se a gente fizer uma conta,
vai dar 490 vezes, né? Que é um valor enorme. Mas não é para a gente pensar, não, pense, ok, eu vou perdoar 490. 491 eu já não preciso mais perdoar. Não é essa. O conceito de Jesus é assim, ó. Você vai ter que perdoar o quanto parecer de problema, meu filho. Não faça a continha só de 7 vezes. Né? O perdão é eterno. E eu lembro também de uma história de Chico Xavier contando isso. E aí alguém perguntou, mas depois de 490 a gente pode não perdoar? E o Chico falou, ah, meu filho, não. Quando chegar assim 200 vezes você perdoa a mesma pessoa, você já vai ter perdoado tanto, você vai dizer assim, ah, meu filho, você está perdoado agora pro resto da vida. Que é isso, depois que a gente consegue perdoar 1, 2, 3, 10 vezes, aí depois já está perdoado pro resto da vida, porque a gente aprendeu realmente o sentido desta palavra tão difícil para todos nós, que é o perdão. E após isso, e aí eu vou sair do livro Boa Nova e vou para o Evangelho de Lucas. Lucas diz no seu Evangelho que após essa conversa com Pedro, Jesus conta mais uma de suas parábolas. E a parábola começa daquele jeito especial do mestre. Né? Existia um rei, e toda vez que Jesus diz que tinha um rei, que tinha um senhor de uma terra, um dono de uma vinha, ele está falando de Deus. Ele está citando como Deus, o Criador, age em relação a nós. E ele diz, existia um rei que um dia chamou um dos seus servos para cobrar uma dívida. E o servo pediu tanto perdão, disse que não tinha dinheiro, disse que tinha uma família para cuidar, que necessitava muito desse esquecimento da dívida. E o rei, muito bom e justo, olhou para ele e perdoou toda a dívida que ele nutria com a realeza. Ele ficou tão feliz, tão agradecido, que foi embora do palácio. Ao fazer a curva na rua, quem o antigo devedor encontra? Uma pessoa que também devia a ele. Imediatamente, ele interpela aquela pessoa e diz, olha, meu amigo, você está me devendo. Quando é que você vai me pagar? E esse terceiro elemento da história, esse novo devedor, diz que também tinha família, que estava muito necessitado, que não havia condições de pagar naquele momento, e se ele poderia perdoá-lo, poderia perdoar essa quantia que, de alguma forma, ele devia. Esse segundo personagem, aquele que o rei havia perdoado a dívida, sem compaixão alguma, diz que não perdoaria a dívida e que, de alguma maneira, iria fazê-lo pagar por isso. A fofoca correu, chegou até ao ouvido do rei, que mandou chamar aquele que ele havia perdoado. Retornando ao palácio, o rei pergunta, meu amigo, é sério que você fez isso? Eu perdoei toda a sua dívida. Você contou uma história para mim que me comoveu. Eu pensei nos seus filhos, na sua esposa, e acabei esquecendo a quantia enorme que você tinha que me pagar. E você não fez o mesmo com aquele que estava sofrendo, que sofreu e sofre ainda a mesma coisa que você passou. Infelizmente, eu vou cobrar tudo o que você me deve, já que você não foi capaz de perdoar a dívida daquele outro. E nesse momento a gente para pensar. A oração do Pai Nosso. Não tem aquela passagem, aquele momento específico do perdão? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Então a gente pede para Deus, perdoa as nossas ofensas. Mas tem uma contrapartida, assim como nós perdoamos. Tem uma equivalência. Se nós não perdoarmos os outros, com que direito nós vamos pedir para que Deus perdoe os nossos pecados, a nossa dívida?
com Ele. E que não temos noção do tamanho da nossa dívida. Mas muito provavelmente deve ser muito grande. Porque temos vidas e vidas, existências e existências, que não nos recordamos. Nossas existências passadas, nossas reencarnações. Porque, com que direito nós cobramos a dívida do próximo e pedimos para que Deus perdoe os nossos pecados? A gente precisa entender muito isso. Principalmente porque somos reencarnacionistas. E eu fico sempre imaginando todas as dores que batem em nossas portas e que muitas vezes machucam, nos tiram do prumo, do caminho, nos cegam. Todas elas, de alguma maneira, estão refletindo nossos erros do passado. E aí, eu peço para que Deus perdoe as minhas falhas e as dores que vêm bater no meu coração, que são reflexo de vidas anteriores, de falhas anteriores, na mesma proporção, nós não somos capazes de relevar, de perdoar. Então, quando analisamos aqueles que têm esse sentido de perdão, de amar, de compaixão, a gente consegue enxergar que eles são muito mais felizes e muito mais livres do que aqueles que não o possuem. Porque o ódio, o ressentimento, a mágoa é uma algema que, de alguma maneira, vai nos prender. E não vai nos prender somente aqueles que nos fizeram mal. Vai nos acorrentar na estrada da vida. E nós não vamos conseguir dar um passo à frente, um passo adiante. Porque estamos lá com aqueles grilhões, aquela bola de ferro amarrada ao nosso tornozelo, que é o ódio. Então, por que vamos insistir na mágoa, no ressentimento, se sabemos que a liberdade verdadeira vem não apenas do esquecimento, mas da libertação, que é o perdão? Mas após isso tudo, eu gostaria também de inverter um pouquinho a situação. Porque é muito bonita a teoria cristã e principalmente a prática cristã. Ela é extremamente bela e libertadora. Mas a gente precisa compreender que Deus nos oferece também diversas outras formas de libertação. Com certeza, o perdão imediato é a mais sábia. Na verdade, eu acho que a mais sábia era como Gandhi respondia a respeito do perdão. Ele não perdoava porque ele não se sentia ofendido. Eu acho que a beleza da vida é a gente chegar num nível onde nem a percepção da ofensa nós temos. Mas esses são para seres muito iluminados. Nós nos ficamos ofendidos, nós odiamos, nós tentamos a vingança, somos pessoas normais. Não vamos teorizar a respeito disso e tentar modificar a nossa natureza ainda tão animal. Mas já que é tão difícil o perdão, apesar de sabermos que quando desculpamos as ofensas dos outros, nos tornamos verdadeiramente livres, qual a alternativa para isso? E aí, claro que eu vou usar mais uma vez uma passagem de Jesus
que gera uma resposta também aos nossos problemas, que é o amar cobre uma multidão de pecados. Quando olhamos o amor, a gente também consegue enxergar esse sentimento como sendo libertador. E aí eu fico imaginando as dores que sentimos numa vida. São calúnias, traições, ofensas, são agressões físicas, agressões verbais, morais, como a gente chama de assédios, né? Todos os tipos de assédios. Então nós temos aí uma grande opção de dores que muitas das vezes vão bater às nossas portas. E perdoar todos aqueles que de alguma maneira nos fazem mal, como eu disse, é extremamente importante e é a saída mais nobre, mas nem sempre é a saída viável. Porque temos os nossos problemas, temos o nosso amor próprio, o nosso ego que nos cega. O que podemos fazer para que, de alguma maneira, facilite o nosso sentido de perdão? É olhar para as nossas vidas e vermos que somos maiores do que tudo isso. Só que às vezes a gente vai olhar assim, não, Maleco, olha só, aquela pessoa que me caluniou, ela me jogou na lama. E eu não consegui sair da lama ainda. Como eu vou olhar para mim e dizer, eu sou maior do que tudo isso? Ou aquela pessoa que me traiu, hoje ela reconstruiu a vida, ela tá, vamos dar um exemplo de uma traição matrimonial, ela tá lá com uma família nova, e eu tô aqui, abandonado, não consigo mais me relacionar com ninguém, porque eu não confio mais em ninguém. Então esse é o ponto. E muitas das vezes o tempo vai passar e a gente não vai conseguir mais um grande amor, não vamos conseguir mais uma grande profissão que nos dera uma rasteira e agora eu não consigo mais, já estou ficando mais velho. E muitas das vezes a gente não vai ter oportunidade de dar a volta por cima na mesma moeda, né? No sentido assim, ó, eu agora, por mais que tenha acontecido isso comigo no trabalho, puxaram meu tapete, eu consegui um emprego melhor, estou ganhando mais, porque muitas das vezes isso facilita a nossa libertação. E muitas das vezes nós não vamos conseguir nesta vida dar essa volta por cima específica. Mas qual a volta por cima nós precisamos dar? E todos temos oportunidade para isso. É amar. É dar um sentido novo à nossa existência. Então, eu estou com aquela mágoa no meu coração e que, de alguma certa forma, me enlouquece. Porque é uma angústia, é um pensamento que invade a minha mente diariamente. Vamos buscar um novo sentido para as nossas vidas. E todos nós temos oportunidade para isso. Seja num templo religioso, que facilita demais, né? Eu frequento uma igreja e lá as pessoas têm trabalhos sociais, então já está tudo meio que mastigado. Eu não vou começar do zero. O projeto já existe. Eu vou para o meu centro espírita e já temos diversas causas ali que nós lutamos, diversos projetos de ajuda ao próximo, que eu posso entrar, me inserir. Eu posso buscar um abrigo de crianças e trabalhar em qualquer área. Ah, eu sei cozinhar. Será que vocês aceitam uma pessoa para ajudar aqui na cozinha? Eu sei contar história. Será que vocês aceitam uma pessoa para contar história para crianças, para idosos? Sempre haverá uma oportunidade e uma vaga
para o trabalho nobre. Sempre haverá. Então é isso que nós precisamos. Dar esse novo sentido. E vai chegar um momento, neste novo sentido, onde vamos olhar para trás e falar assim, olha, eu odeio muito essa pessoa ainda. Mas eu não vou pensar nela. Eu tenho tanta coisa aqui para pensar, para resolver, coisa útil. Repare que eu estou dizendo, não vou perdoar ainda. Eu só vou, por um certo tempo, tirar da minha cabeça. Porque eu estou ocupado demais. E mais para frente, com tanta troca positiva de energia, a gente vai olhar assim, eu achei que eu não seria capaz de perdoar porque a dor foi profunda demais. Mas eu estou olhando a minha vida que ela está tão boa. Eu cresci tanto com essa oportunidade que a existência me proporcionou. Existência seria Deus. Que Deus me deu. Quanto eu estou produzindo. Eu estou tão feliz. Eu estou me sentindo tão completo. E eu falei que eu ia só esquecer. Mentira. Eu vou perdoar essa pessoa. E quanto mais a gente aprofundar nesse sentido de doação, de amor, daqui a pouco estamos desejando bem para essa pessoa. Porque compreendemos que esse vazio, que esse peso também é muito ruim. E que o perdão, de alguma forma, vai ajudar a libertar essa pessoa. E valorizamos demais a liberdade porque aprendemos, através do amor, o que significa poder caminhar livremente. O que significa poder, de uma certa forma, voar por aí. E é isso que a gente precisa compreender. Que a maneira mais sábia é perdoar. Ou nem se sentir ofendido. Mas nem sempre vai ser possível. Mas sempre será resultado da nossa ação no amor o perdão. Então precisamos colocar na nossa cabeça que o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam os nossos pecados ou os pecados dos outros. O amor cobre uma multidão de pecados. Ok, pessoal? Então vamos lá, porque temos a leitura do capítulo 30, Herança e Eutanásia. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salúcio se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Então, tinha uma moça querendo visitar o pai que estava no pavilhão 5. Todos desencarnados. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou. Mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim. Você verá que filha dedicada. Não decorreram um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa.
Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. E papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Olha o ódio aí enlouquecendo as pessoas. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez no Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. É muito importante, né? Eu acho que a melhor coisa do mundo é compreendermos que somos muito falhos, que somos ainda muito, muito imperfeitos. Sem nenhum tipo de humildade mentirosa. Eu sou tão imperfeito e achando que você já é um equilibradão. Não. É compreendendo realmente que temos muitas coisas a resolver. E quando não temos mais máscaras, a gente realmente tem esse autoconhecimento, vamos olhar a dor do próximo e a gente vai se ver lá também. E quando a gente se vê nesta maneira assim humana no outro que está sofrendo, bate um sentimento de compaixão, porque a gente sabe o quanto nós sofremos por ainda odiarmos, por ainda sentirmos mágoa, por sermos egoístas. E, de alguma maneira, vamos querer acolher, vamos querer ajudar. E é isso que precisamos. Nos despir de todas as mentiras, todas as máscaras que colocamos. Eu sou bonzinho, eu sou isso. Não, não sou nada disso. E, de alguma maneira, olhar o próximo com a compaixão necessária para o acolhimento. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha, que saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava a aspereza e revolta, semelhava-se uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão. Filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos fluidos de amargura e incompreensão,
e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Então, podemos estar em nosso lar, podemos estar aonde for. Se estivermos com mágoa, com ódio no coração, os nossos queridos aqui da terra vão sentir. E o contrário também. Se estivermos com algum desequilíbrio na nossa alma aqui na terra, o alvo desse desequilíbrio também vai sentir. Precisamos libertar, principalmente, a nós mesmos. Porque, de alguma forma, aqueles que estão sofrendo isso vão seguir o caminho deles e vão se libertar desse bombardeio energético. Mas nós não. Nós somos, muitas das vezes, a máquina que fica gerando esses torpedos de energia desequilibrada. Precisamos serenar o nosso coração e, de alguma maneira, modificar o nosso pensamento. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz, rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos da lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria, mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou a nossa casa. Debalde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres. Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando as vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo a tão somente, de longe em longe, a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: Maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai. Tenha compaixão de seu filho. Perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúcio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão.
As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado e justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarreta enorme peso e legadores e legatários. Alegadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamo-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace, por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformarmos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Né? E nesse momento a gente dá aquela olhada triste para os sofrimentos que batem às portas, né? E não só dos outros, né? Quantas histórias a gente vê envolvendo inventário, a pessoa desencarna e as famílias brigam por questões financeiras, né? E aquele ódio coletivo. Como somos frágeis, como temos problemas. E é isso que a gente precisa sempre discutir. Olhar para dentro e ver como eu agiria se acontecesse comigo. Como é que seria o meu posicionamento? E nunca olhar para o irmão que está sofrendo, que errou, que fez aquilo, com um olhar de superioridade. Porque todos somos muito frágeis. O que necessitamos realmente, e é urgente, é a nossa verdadeira transformação. É a gente ler esse livro e perguntar: eu quero passar por isso? Já não é hora de começar a rever essas dores que ainda existem no meu coração? Já não é momento de me libertar, de perdoar, de esquecer os erros do passado e continuar minha caminhada? É isso que precisamos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, um dos capítulos mais interessantes do livro Nosso Lar, que chama-se Vampiro. Não tenham medo, porque não estamos falando da lenda do Conde Drácula, mas, de alguma forma, uma relação de obsessão bem profunda e que André Luiz quis colocar esse título para chamar a atenção nessas dores das nossas almas. Semana que vem promete, hein? Vamos fazer a nossa prece? Vamos então fazer a nossa prece em agradecimento a tudo o que nós conseguimos receber desse plano espiritual que é libertador. Quantas vezes estamos, de uma certa forma, perdidos pelo caminho, né? Nos sentindo assim, sem direção, e aí vem uma página, vem um capítulo, vem um amigo falando algo e que nos mostra realmente o que necessitamos ouvir. E
não tenhamos dúvida. Tudo o que necessitamos está em Jesus. Essa força, essas mensagens, os exemplos do Mestre são muito importantes para as nossas vidas. Guardemos todas as palavras dele em nossos corações, que isso sim é o que é importante para as nossas vidas. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos e vamos lembrar dessa figura sublime que é Jesus, sempre nos convidando ao amor verdadeiro. Hoje esse mestre foi convidado para as nossas residências. Falamos tanto aqui sobre amor, sobre perdão, sobre compaixão. E de alguma maneira, esse nosso assunto chegou até o divino Rabi da Galileia. E ele está vindo nos visitar. Basta um olhar do nosso querido Mestre para que todos nós nos enchamos de fé, de amor e de vontade de caminhar na sua direção. Basta uma palavra, um convite, para que larguemos tudo e sigamos seus passos. E hoje, Ele está em nossos lares. Receber Jesus é justamente compreender a sua boa nova. Receber a sua visita é sentirmos a necessidade do perdão, a necessidade da compaixão, do amor universal. E quando assim vibramos, é recebê-lo lavando os seus pés com as nossas próprias lágrimas, enxugando Mestre Jesus, graças te damos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, hoje e sempre, a compreendermos a importância do amor e do perdão em nossos corações. Obrigado, Mestre. Assim seja. Eu acho que no finalzinho a nossa conexão caiu, né?
Mas espero que vocês tenham finalizado a oração de vocês e que, de alguma maneira, todos nós possamos sentir essa visita que recebemos, porque nosso querido Mestre olhou para cada um de nós. Todos recebemos, de alguma forma, esse abraço que nos foi enviado. Obrigado a todos. Fiquemos com Jesus. Fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.